Isso é uma coisa misteriosa que talvez estudiosos, etc., acadêmicos podem fazer, é por qual razão, né, eu tenho algumas poucas hipóteses, o transporte é religiosamente pago, né, e como tal reconhecido por todos, tanto os que recebem a tarifa como os que pagam a tarifa, acho que é obrigatório pagar. E já outros serviços são considerados públicos estrito sensu. Segurança, por exemplo, talvez um dos exemplos mais nítidos, saúde, educação. É claro que você poderá ter a educação paga, a saúde paga e a segurança privada, que já é moda. Mas ela é entendida como um serviço público. Já o transporte é o revés, ele tem que ser pago. Isso está profundamente enraizado nas pessoas. Então, em relação a essa questão de ser negócio ou não, é muito interessante ressaltar o seguinte: vocês vejam que em épocas em que existe excesso de dinheiro no setor privado, que não tem como realizar o capital, reproduzir e aumentar o capital, não tem oportunidades, caso da crise do Brasil na década de 90, né? O que acontece? Você sai inventando novas formas de acumular. Exemplo, privatiza a estrada, privatiza tudo. É uma forma do capital começar a voltar a circular e acumular. Então, isso é um fenômeno do capitalismo. Né? E é possível que isso venha a acontecer em países do primeiro mundo. Se não houver uma mudança, é possível que daqui a pouco comece a privatizar transporte coletivo nos países do primeiro mundo, que até hoje não são. Na Inglaterra já o foi, né? Porque a crise britânica foi grande, então a turma achou que um jeito de ganhar dinheiro agora é transporte coletivo. Por causa do seguinte, porque é uma forma de você legitimar como se a tarifa fosse absolutamente justa, calculada, com a remuneração de capital devido, papapá, isso fosse a solução do problema. Ora, eu estou absolutamente convicto de que o transporte coletivo só compete com o transporte individual, e isso é crescente, se ele for muito abundante e muito barato. Portanto, ele não vai ser jamais um business, um negócio. Então você ficar discutindo, não, a tarifa aumentou 6,58%. Aí vem um técnico e diz, não, mas a inflação foi 6,2%, então tem 0,18% a mais. E parece então que se fizermos esse ajuste honesto da tarifa, tudo estará resolvido. Mentira. Vai perpetuar o modelo perverso que é a cobrança da tarifa. Eu fiz uma proposta para mim tão óbvia e tão ingenuamente óbvia que fiquei surpreso pela reação, vamos dizer, virulenta que foi objeto dessa proposta. Eu propus apenas que o transporte fosse como todos os demais serviços públicos, da saúde, da educação e da segurança. Eu até faço sempre jocosamente exemplos do absurdo que seria você ter que pagar o sargento que lhe prestou, o sargento da milícia que lhe prestou um presídio de defesa de um ladrão que está entrando na sua casa, com uma tabela de preços diferenciada por serviços com arma, sem arma. Que é isso? Loucura! Né? Ou no pronto-socorro da saúde, que você vai levar uma criança para vacinar e diz na modesta taxa de R$ 5 para vacina da gripe suína. Não é insensato? Pois é. Mas no transporte eu achava que, falei, puxa, descobri o ovo de Colombo, né? Tardiamente, conforme eu percebi, não era, porque na verdade estava se mexendo numa coisa que está muito além da discussão da questão política, da questão, vamos dizer assim, de justiça, etc. É um business, né? E como tal, ninguém está querendo abrir mão dele. É que você entra num ônibus e não paga nada. Por quê?
Dirá você, não, mas é insano. Seria insano se você não tivesse o conjunto dos impostos arrecadados na sociedade que banca o serviço de educação, que banca o serviço de... né? Bancaria também o serviço de transporte. Então, aí abre-se uma segunda discussão. Há dinheiro para adicionar esse novo serviço público? Em alguns casos, sim. Por exemplo, os municípios que ganham gordos royalties de exploração de petróleo. Sabe que eles têm orçamentos muito volumosos. Eles podem perfeitamente acrescentar esse serviço em vez de fazer fonte luminosa, umas coisas desse gênero. Entendeu? Já outros municípios, não. Terá que haver o aporte de novos recursos. E aí se coloca uma outra discussão, e aí isso vai mostrando o quanto isso é uma discussão política. Para você ter mais recursos para o Estado bancar, o Estado em qualquer nível, bancar este serviço, você vai ter que mexer com impostos ou taxas, para adicionar novos recursos. Ou redistribuir os recursos disponíveis. Qualquer um desses casos vai esbarrar ou no discurso já consagrado que o Brasil tem uma das maiores taxas de impostos do mundo. Parênteses, meu filho está indo morar no Canadá e, para minha surpresa, ele está apavorado porque o imposto de renda que aqui ele paga de 27%, para a mesma faixa salarial lá é 37%. Fora os impostos sobre a renda de nível municipal que tem lá. Então, primeira coisa, andam dizendo por aí isso, todo mundo repete e eu preciso ter mais informações concretas sobre isso. Outra resistência, portanto isso virou um tabu. Mexer em imposto no Brasil virou tabu. Outra coisa, redistribuir recursos do governo, mas aí vai mexer com lobbies poderosíssimos. E o lobby das empreiteiras que faz viaduto, asfalto, abre rua, né? E o lobby das empresas que constroem para o Estado, empreiteiras, e põe lobby nisso, né? E no governo federal, a dívida do setor agrário, a dívida do setor agrário é impagável, e não se pagará, e tem sempre um desconto. Isso teria que acabar, teria que discutir. Então isso é uma disputa política pesada na sociedade. Pesada em alguns casos. E em outros, municípios poderão resolvê-lo até facilmente. Veio gente dizendo, não, a tarifa zero vai ser um desastre, porque já que o transporte é gratuito, as pessoas vão morar aqui em Florianópolis, vão morar em Itajaí, para trabalhar em Florianópolis, porque é de graça mesmo. Né? Aí vem outros, não, a tarifa zero vai desorganizar toda a estrutura da cidade, porque não haverá mais forma de regular, não sei o quê. O que vai mostrando um pouco que o transporte é um regulador da ocupação da cidade. Aí, de repente, essa confissão aparece, só que ela aparece travestida de lógica, quando na verdade nós sabemos que ela é realmente uma forma de você segregar. Então houve discussões assim, etc. Eu respondo a todos que me perguntam sobre isso, desculpe, eu pus a mão no microfone, que a tarifa zero muda tudo. Muda tudo. Agora, não me pergunte os detalhes, mas ela muda a forma pela qual você vê a cidade. E a médio e longo prazo, a forma pela qual a cidade se estrutura, é óbvio. Mas não por que perversamente? Não, muito melhor. Né? O que eu tenho de exemplo, para minha surpresa agradável, foi uma cidade da Bélgica chamada Hasselt, que eu vim a conhecer através dos jovens do MPL que me mandaram e disseram, tá bom. Então o que fizeram em Hasselt em 1997? Instituíram a tarifa zero, não com esse nome. Através de uns fundos municipais, federais e estaduais lá. É uma cidade de torno total de Hasselt tem 200 mil habitantes, grosso modo. Não tenho certeza, mas por aí. Então, o que aconteceu? O site diz isso, lá de Hasselt. Passados vários anos disso, as despesas com conservação de viário, ampliação de viário diminuíram. Né? O orçamento municipal acabou ficando menor.
Um rodoanel que seria feito em volta, porque o transporte, não sei o quê, não precisou ser feito. E o que aconteceu? Em 1996, antes da tarifa zero de Hasselt, você transportava 360 mil passageiros ano. Instituída a tarifa zero, no ano seguinte, 1.400.000. E em 2009, última estatística, eu vi 4.200.000 passageiros transportados. Então, tudo isso é ideologia. Tudo ideologia para justificar aquilo que para mim é injustificável. Na tarifa zero, a ideia original seria através da taxa transporte. O que seria a taxa transporte? Aqueles que se beneficiam do transporte das pessoas, comércio, os serviços, a indústria, as atividades econômicas em geral e os moradores pagariam uma taxa para bancar este serviço, adicional ao que a prefeitura já dispõe. Essa taxa seria, obviamente, paga, um efeito que a gente chama de imposto socializante. Paga mais quem tem mais, né? Paga menos quem tem menos. Não paga quem não tem. Né? Isso é um imposto socializante. Ou uma taxa, no caso, socializante. Mas essa taxa não era possível de ser feita pelo município, porque pela Constituição de 1988, novas taxas municipais só podem ser criadas mediante legislação federal do Congresso Nacional. E aí, obviamente, né? Então, saiu-se para uma reforma tributária muito simples, dos impostos disponíveis da prefeitura. Fez-se uma política de IPTU fortemente progressiva. Então, por exemplo, banco. O banco multiplica por 5 o imposto de IPTU de banco, que no frigir dos ovos, para o banco é custo marginal. Não, é custo marginal para as grandes mansões, para grandes construções, luxo, etc. Como São Paulo já tem uma estrutura de até 50 metros quadrados, 55 metros quadrados, é isento de IPTU, então continuava isento. Então se fez uma reforma tributária simples, de onerar fortemente os proprietários com mais recursos e o setor produtivo de serviços que se beneficia do deslocamento das pessoas para suas produções e para suas vendas. E isso com isso fazia-se um fundo que bancava essa tarifa zero. Eu diria o seguinte, eu acho que comentei já algumas vezes, em nenhum momento eu pensei que esse assunto voltasse à baila, porque eu fiz essa proposta em 1990. E curiosamente, de 2000 para cá, quando eu fui, não, 2005, perdão, que eu fui chamado pelo movimento MPL para falar sobre essa questão, e aí virou um assunto, eu só fui mais requisitado para falar sobre isso. Devo concluir duas possibilidades. Uma que é uma coisa casuística, acho improvável, que tem sido sistemático. E a outra é porque esse assunto, bem ou mal, é oportuno e cada vez mais oportuno. Curiosamente. E aí é das tais surpresas que a proposta da tarifa zero me propiciou. Uma, quando eu a fiz a primeira vez, pensei que ia ser uma coisa e a reação foi virulenta. Outra, virulenta, mas com resultados positivos. Outra, quando eu pensei que o assunto estava morto, encerrado, imagina que absurdo, volta esse assunto, existe um blog do Movimento Passe Livre que tem um acesso de quase 2.000 acessos diários. Né? Eu já dei entrevista para vários jornais, há poucos dias fui chamado pela CUT Nacional, quer fazer uma entrevista comigo, então vai ver que o assunto é oportuno, sim, e acredito eu ele se tornará tanto mais oportuno, porque eu tenho absoluta certeza, o modelo automobilizado da sociedade brasileira não vai ser possível de ser ampliado indefinidamente. Nós estamos correndo contra o relógio histórico. Não há como. Para lhe dar um exemplo, Los Angeles foi uma cidade concebida na década de 30
para ser uma cidade do automóvel. Eles construíram uma cidade para ser só de automóvel. Desistiram. E apesar de ter um dos sistemas viários mais escandalosos do planeta, não deu. As cidades brasileiras nem pensar essa possibilidade num outro estágio, né? A crise ambiental que o carro provoca, então começam perversidades que vão também criando problema. O pedágio urbano, morar numa cidade grande já é uma chatice de problemas do trânsito. Aí você vem e diz, não, o rodízio, você não pode dia tal, não pode dia tal, não pode dia tal. Aí depois você tem que pagar uma taxa para entrar no centro. Depois... Acho que alguma coisa vai acontecer. Se for a tarifa zero, isso acho que vai depender da mobilização política da sociedade. Pois é, em São Paulo o que aconteceu? Não aconteceu na cidade como um todo, né? A Câmara não aprovou a reforma tributária para haver recursos, etc. E nós fizemos apenas uma experiência, né, que foi na cidade de Tiradentes, um sistema de alimentação de um terminal de ônibus, em que nós seccionávamos as linhas, de cada lugar ia uma linha de ônibus para o centro, nós fizemos várias indo para um terminal e achamos que a população não teria por que pagar essa interceptação no outro ponto. Então, essa alimentação do terminal foi feita gratuitamente, é uma tarifa zero. E nessa oportunidade foi muito interessante essa experiência. Ela durou vários anos, inclusive depois do governo terminado, o governo da Luiz Erundina, mas se comprovaram várias coisas. Foi muito importante, porque o combate à tarifa zero, como eu disse, passando pelo terreno ideológico, vinha-se com argumentos do tipo haveria depredação, não sei o quê. Não aconteceu absolutamente nada. O sistema funcionou durante anos, normalmente, depois acabou, não sei por quê, porque já pega exatamente o período que eu estive bastante afastado do assunto. É uma coisa tão simples e o nome, eu sempre insisto, é um nome de fantasia. Como tarifa zero também é um nome de fantasia, né? Eu gostaria de fazer uma referência a esse nome tarifa zero, porque vai ter a ver com a desmunicipalização. Eu estou dando uma entrevista quando o Erundina anuncia o projeto da gratuidade dos ônibus, eu estou dando a entrevista e esse nome me vem na cabeça na entrevista. Eu falei, não é um transporte de graça, é um transporte pago a tarifa zero. E ficou o nome, né? Foi casuístico e nem pensado previamente. A municipalização foi um nome adotado por um grupo de trabalho do PT, na época, que dizia o seguinte, a grande questão da questão tarifária, a discussão passava muito pela questão do valor da tarifa. A grande questão da tarifa é que você não tem no processo de concessão a separação entre o custo do serviço e a tarifa que você cobra. Ou seja, o custo tem que ser coberto pela tarifa no contrato de concessão por causa do equilíbrio financeiro e econômico do contrato. Isso no contrato de concessão. Então como é que você faz? Não dá. Você tem que fazer uma tarifa que cubra o custo. Ao fazer isto, não tem como subsidiar. Então você tem que separar essas duas partes. Essa era a proposta do grupo de trabalho. Quando eu fui secretário, se adota essa proposta depois da tarifa zero. Por quê? Não aprovada a tarifa zero, a Câmara dos Vereadores ficou sócia do problema, porque ela negou a tarifa zero. Então nós chamamos os vereadores, então agora o que vocês querem que faça? Né? E isso resultou numa lei chamada de municipalização, ou seja, em vez de estatizar, é municipalizar. Isso é um nome de fantasia de fundo, vamos dizer assim, político, né? Que é nada mais do que separar o custo da tarifa. Como separa isso? Eu contrato o ônibus do empresário como um ônibus fretado, como um viaduto. Contrato o ônibus, muito bem, pago o ônibus para ele, ele não tem nada a ver aonde esse ônibus vai andar, etc. Tem uma regra para remunerar isso e recebeu o valor do seu ônibus, recebeu. Agora eu vou cobrar a tarifa metade do que custa, o resto a prefeitura subvenciona.
ou vou cobrar zero. No limite, a municipalização abre, tanto que a tarifa zero pressupunha a municipalização, né? E essa separação é fundamental. Se ela não ocorre, você não tem como subsidiar radicalmente a tarifa, né? Se bem que o contrato de concessão de hoje, que tem algumas coisas diferentes, não é o caso de entrar aqui no detalhe, mas que resulta numa coisa mal resolvida, né? Ele é um problema, como aliás todos os problemas da sociedade moderna, complexos, ele tem uma parte que é a parte técnica do trabalho, né? Mas essa parte, ela deve estar a serviço da política determinante. Se você faz uma política de cobrança, você usará técnicas que se adaptam à condição do pagamento. Se você tem a gratuidade, você usará técnicas que se adaptam à condição do não pagamento. Entendeu? Então, agora, a inverter isso e dizer que você vai resolver o problema do transporte por questões, procedimentos técnicos, é, a meu modo de ver, um equívoco gravíssimo, né? Que resulta na permanente frustração. Mas, como eu digo, é a cenoura na frente do cavalo, né? Você põe a cenoura, pendura aqui e diz para ele, olha, sai correndo que você vai pegar a cenoura. Vamos fazer o corredor de ônibus, você vai pegar a cenoura. Vamos fazer a integração intermodal, que você vai pegar a cenoura. Vamos fazer... E você sai correndo, né? Ela é insana, eu diria para você, por duas razões. Uma, eu vou começar com o mais fácil de entender, porque é mais palatável, digamos assim. Uma cidade é como um organismo vivo. Aliás, isso não sou eu que falo, são os urbanistas que falam. É como ela muda, ela se acomoda conforme a tecnologia disponível, conforme a cultura caminhando, a ciência, ela vai mudando. Quem imaginaria o Alan House alguns anos atrás? Ninguém, né? Então ela muda. E aí você pega o deslocamento das pessoas, que é essencial para o funcionamento da cidade, e você chega e diz, não, isso aqui fica dado por 30 anos. Que coisa maluca. É mais ou menos como se eu dissesse o seguinte, a produção de seringas hipodérmicas que são compradas pelo Estado é uma concessão por 30 anos, serão fornecidas pela empresa tal. Sei lá, daqui a um par de anos, de repente, vão inventar a seringa, sei lá, de invisível, qualquer coisa assim. E aí o sujeito tem a concessão. Né? Tem a concessão e tem que adaptar, mas tem que comer na mão dele, porque senão... Né? É insano isso, sob esse aspecto. A outra insanidade é que a concessão trava a questão do subsídio forte. Porque se você fez a concessão, começa dizendo o seguinte, fica concedido à empresa tal, por X anos, que é essa primeira insanidade, olha as palavras, hein? A exploração da prestação do serviço de transporte de passageiros na cidade XYZ. Essa palavra já disse que isso é um business, a exploração. Portanto, você já amarrou por 30 anos, né, uma forma de remunerar o serviço tratado como uma exploração. Exploração, portanto, é negócio. Negócio nesse sentido, né? O negócio em si não é mau. Negócio no mau sentido, né? Business, que eu chamo. E é uma insanidade seguida de outra. Então, aí travou tudo. E travou, que aliás é o desejado por quem vive disso. É travar mesmo. Esse é um problema delicadíssimo. Eu, particularmente, não gosto. Eu vou explicar por quê. Você tem uma estrutura de impostos, vamos dizer, o governo, números hipotéticos, tá? O governo arrecada, um governo, que seja estadual, federal, municipal, não importa, arrecada 100, com os impostos do jeito que estão, ok? Com 100,
ele consegue prestar o serviço da saúde, que custa 35, da segurança, que custa 40, somado, pagar a folha de pagamento, fechou 100, ok? Aí vem alguém e fala, não, agora você pega aquele imposto que você cobrava, não cobra mais desse pedacinho aqui do serviço. Então, a receita dele, que era, vamos dizer, 100, virou 90, números hipotéticos. Bom, se virou 90 e ele gastava 100, como é que vai fazer agora? Não é? Tem que arranjar 10. Como é que você... Ou você diminui a qualidade do serviço que custava 100 para 90. O que significa isso? Se você aumentar 10, significa que alguém está pagando mais. Como os impostos frequentemente são distribuídos com participação de quase todo mundo, de alguma maneira, é possível que o camarada que teve diminuição de tarifa de ônibus, que ele paga menos no imposto de combustível, ele vai pagar mais no ICMS de não sei das quantas do produto que ele compra na prateleira. Então é uma falácia. Isso se chama renúncia fiscal. Se você renunciou, alguém teve que cobrir essa diferença. Não se venha com a história de que isso não se aplica a transporte, porque tem gente que diz assim, não, se você diminui os impostos, a produção aumenta e aí compensa a diferença menor. Em alguns casos sim, em alguns casos nem tanto. Depende de quanto diminui, de quanto aumenta a produção. Mas no caso do transporte, não. Né? Não tem como. Você, na verdade, está gastando em custeio. Então é complicado. Eu acho que a renúncia fiscal, ela é de novo... É uma outra cenourinha. Tirou uma cenoura, pôs outra. Né? Não resolve, vamos dizer, estruturalmente a questão que a gente está discutindo. E eu, como sempre digo, só para usar a imagem do cavalo, eu já usei essa imagem em alguma outra oportunidade, isso aqui é que nem filme de bandido e mocinho. Né? Só que dos filmes tradicionais, de bandido e mocinho, na minha vida, o mocinho sempre ganha. Né? Nesse é o bandido que ganha.